Emerson Pansieri tá na área, é o primeiro tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia neste sabadão. Esfriou, inclusive, hein? Sei que não tá em Belo Horizonte. Impossível ter saúde nessa cidade, né, Pansieri? Tá fazendo 32 graus essa semana, hoje 23 agora no momento. Tá fácil não, mas dito isso, notícias do Cruzeiro. Um abraço, bom dia, Pansieri. Bom dia. Desabafo à parte, bom dia, Pansieri. Muita vitamina C também pra você, viu, Cirilo? Tá fácil não. Um abraço pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, Grande Léo, Nath Fiuza, Nação Celeste. Cruzeiro hoje fazendo a preparação antes desta folga de amanhã, folga essa importante, porque depois eu falava na manchete, ô Cirilo, muitos jogos, né? Muitos jogos na vida do Cruzeiro, vai misturar Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, dá pra você colocar aí 17 jogos, mais ou menos aí em 2 meses. 2 meses e um pouquinho. Aproximadamente 2 meses. Pra mais aí, essa é a logística de matemática do Cruzeiro também. E nesse meio do caminho tem viagem curta, tem viagem mais complicada. E certamente o Cruzeiro está cuidando desses detalhes para ter o melhor do desempenho dos atletas. E também um detalhe importante, Cirilo, é que o Cruzeiro até vem fazendo um trabalho mental para esses jogadores do time celeste, um trabalho esse que não é só nessa questão de cartões, não é só nessa questão até de entendimento do futebol em si, né, que a gente sabe que é um trabalho integrado da comissão técnica com áreas do clube, mas é até um núcleo que foi criado para cuidar da parte mental dos atletas, né? São 3 psicólogas lá cuidando dos atletas, e isso também o Cruzeiro... Eu me recordo do Ronaldo dizendo isso, Cirilo, recentemente, até no próprio A Virada, que a saúde mental dos jogadores é fundamental. Então o Cruzeiro optou por 2024 fazer esse núcleo de cuidado, né, com a cabeça dos atletas, a saúde mental dos jogadores, e é um trabalho também integrado a esse de preparação física, o trabalho que tem a parte de nutrição, fisioterapia, fisiologia, e o Cruzeiro também acho que com tudo isso vai juntando esforços para que tenha uma área de futebol reforçada para essa sequência de jogos. Dito isso, Cirilo, o que acontece? Técnico Nicolás Larcamon optando por trabalhos mais na parte técnica, ainda não tem trabalho tático, não tem divisão de time que vai a campo contra o Atlético no sábado que vem, mas ele já vai pensando, obviamente, com a comissão técnica algumas situações, não contando, por exemplo, com o Cifuentes, que tem mais um compromisso com a seleção equatoriana, que agora vai enfrentar a Itália. Fez o primeiro jogo contra a Guatemala, foi muito bem, mas agora tem essa missão contra a Guatemala. É uma vantagem, né? A data FIFA dele é mais cedo, né? Exatamente. E aí, muita gente falando, será que vai ser titular? Será que vai começar na equipe do Cruzeiro? Eu acho que ainda não, né? Esses jogos também são importantes nessa visão dele de jogar a Copa América, veio para o Cruzeiro com esse entendimento também, mas acredito que o técnico Nicolás Larcamon não vai mexer muito nessa estrutura de time, Cirilo. Boa, eu tô falando da data FIFA do Cifuentes mais cedo, porque o Brasil, enquanto o Brasil, por exemplo, algumas outras seleções jogando terça-noite lá, né? Lá na Europa, o Cifuentes joga amanhã nos Estados Unidos, né? Exatamente. Então já é mais tranquilo, já ganha alguns dias de recuperação. Ô, Léo, você imagina muitas mudanças desse Cruzeiro, algo que o Larcamon tenha que fazer de diferente pensando no clássico? Ou ele vai manter a linha de trabalho? É o Cruzeiro que está jogando, ganhando corpo, com poucas alterações, pensando na ideia de jogo do Larcamon. Me parece que ele tem um time base muito bem definido e vai inserindo muito aos pouquinhos a turma que vai chegando depois, né? Ô Cirilo, com toda sinceridade, eu não espero nenhuma mudança no time do Larcamon. Eu sinceramente não vejo por que ele mudar no jogo mais importante que ele tem agora, tendo passado a infeliz partida contra o Souza. Esse é o principal jogo do Cruzeiro no ano. Depois vem Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, evidentemente, mas eu não vejo por que mudar. Diferentemente do Atlético, que vive uma mudança de treinador, que pode ter mudanças de peças, mudança de esquema de jogo, o Cruzeiro sabe exatamente o que fazer, e o Cruzeiro, inclusive, foi à Arena MRV, jogou melhor e ganhou um jogo. Então não imagino que o Larcamon vá pensar uma situação diferente para o jogo. Talvez ele tenha uma dúvida que seja ali na meia-direita, mas o restante do time do Cruzeiro, para mim, está definido, está escalado. Se não tiver nenhum problema de ordem física, o time do Cruzeiro está completamente definido na cabeça do Larcamon. E se você quiser, eu digo para você. Então diz então, filho.
A gente pode escalar Rafael Cabral, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon. Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Arthur Gomes, Gineno e aí a meia direita. Se vai Matheus Vital, se pode aparecer um Cifuentes para ter um meio campo um pouco mais marcador, se pode aparecer um jogador mais de velocidade como o Robert, ele chegou a tentar o João Pedro, que não deve ficar no Cruzeiro aí, mas essa é a única dúvida. Não sei, Pan, se você pode inclusive talvez colocar mais uma opção, se o Gabriel Veron vira opção para as finais ou não. Não. Como é que ele está fisicamente? Ainda não. Eu acredito que não. Então, Ele jogou um jogo até agora, né? E seria muita ansiedade de colocar um jogador Ia passar ele na numa frente dos semana outros só. também, né? Então, assim, eu acho que tem que ter calma, até porque vai ter tanto duelo importante aí, Copa Sul-Americana batendo a porta. Abril e maio vai ser complicado, hein, Pancete? Deixa o Verón, vamos colocar assim, pro segundo jogo da final, será que dá? então a Vai dúvida dar uns minutinhos pra estar no banco, curtir o né? a dúvida é exatamente. Vital ou Papagaio. O resto do time do Cruzeiro está escalado. Só faltou os números, né? Aí deixa Você não concorda comigo que o time é esse? Tudo bem. Mexer com o número agora, não. Mas o time não seria esse? Concordo. Se o número fosse de 1 a 11 era mais fácil, Só mas tem faltaram os 27, números. 55, 49, 80, enfim. 12. É complicado. Ô, Natália, Cruzeiro do Larcamon é esse aí? Tem por que mexer? Tem por que alterar algum tipo de experimento ou alguma situação que foi vista nessa primeira fase do estadual, primeira fase de Copa do Brasil, que tem que ser modificada para a decisão? Cirilo, eu até acho que essa dúvida que o Léo Figueiredo colocou, e eu concordo com ela, mas eu acho que o Vital está à frente. Acho que o Vital vem ganhando a confiança do Larcamon, acho que a torcida ainda não está 100%. Talvez nem eu, enquanto jornalista, estou 100% convencida de que o Vital vai deslanchar no Cruzeiro e vai conseguir desempenhar essa função, mas é bem verdade que ele se encaixa num modelo de jogo do Cruzeiro que faz com que o time tenha ainda mais volume ofensivo, que o time cria ainda mais. E desde que o Vital entrou no time, a dúvida não passou, né, Léo? Nem ser a meia-direita, porque quem tem feito a meia-direita é o Matheus Pereira. O Vital tem caído mais pelo lado esquerdo. Era, inclusive, o lugar onde ele sempre se sentiu mais confortável, né? Então, o Matheus Pereira continua tendo uma liberdade imensa para se movimentar. Ontem, até no Antes do Apito, Cirilo, eu trazia aqui o mapa de calor do Matheus Pereira. A gente avaliava esse início de temporada dele, titular em todos os jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Então, muito bem fisicamente. Continua tendo essa liberdade para aparecer ali em todo o setor ofensivo, voltando, inclusive, ao círculo central para ajudar na construção do jogo. Mas o Vital tem caído um pouco mais pela esquerda. E eu acho que essa configuração, com 2 meias capazes de criar jogo, criar alternativas, criar volume, é o que mais agrada o Nicolás Larcamon. Aí a minha questão é, se eu fosse o Larcamon, talvez para esse primeiro jogo, eu colocaria um pouco mais de marcação no meio-campo. Então, eu optaria pelo Cifuentes e não pelo Lucas Silva. Especialmente para essa partida, pensando a vantagem que o Cruzeiro tem, de quem sabe levar para o Mineirão um empate. Mas eu entendo também o Larcamon em não mexer no que vem funcionando. O Lucas Silva foi peça importante na vitória do Cruzeiro dentro da Arena MRV, naquela terceira rodada do estadual. É um cara que tem muita liderança. É um cara que entende muito bem o espírito do clássico, né? Porque é um cara que sempre se disse muito ligado ao Cruzeiro, tem muita identificação. Então eu entendo também se ele não mudar, para além do fato de que o Cifuentes está envolvido em data FIFA, talvez precise de um pouco mais de descanso, e porque eu acredito também que na Sul-Americana o Cifuentes será titular. Pela questão da altitude, o fato dele ser equatoriano e estar mais adaptado. Então, talvez ele segure um pouco mais o Cifuentes para a estreia da Sul-Americana. O Lucas Silva jogue agora, descanse no meio de semana para poder jogar o segundo jogo da final. Para mim, a indefinição está mais ou menos ali. Pela circunstância do jogo, eu não acharia ruim um meio-campo com um pouco mais de imposição física, de um pouco mais de marcação. Mas eu entendo se ele não mudar. A vida do Larcamon não está tão simples, porque o Atlético vai mudar. Claro. Então, o Larcamon tem a melhor ideia de Cruzeiro. Ele tem uma leitura de Atlético que não vai ser mais, né? Exatamente, né? E, pelo menos a gente imagina, né? Que o Lucas Gonçalves não vá praticar e ter o mesmo desempenho que vinha tendo com o Filipão, porque a gente espera que melhore. Afinal de contas, foi por isso que o Atlético demitiu o Filipão, né? O Larcamon pode enfrentar um Atlético diferente. Então, toda a ideia de jogo, que agora eu mesmo coloquei, vou dar uma de Ale Oliveira, que talvez eu discorde de mim mesmo, mas toda a vantagem que ele tem pelo fato de ele tem um time pronto, ele tem um adversário conhecido, a parte do adversário conhecido pode mudar. Porque se o Atlético vem com uma formação diferente, o Larcamon pode ter que pensar em outro contraveneno, em outro antídoto
pro jogo. E aí pode passar por mais marcação no meio, pode ser o Cifuentes no lugar do Lucas, pode ser o Cifuentes, inclusive, no lugar do Vital. Sim. Né? Então, ainda tem um duelo aí nas peças do tabuleiro, né? No xadrez dos treinadores, que até um dos personagens a gente não sabe se vai ser quem vai mexer as peças, que é o Milito. Até pro lado do Atlético seja mais fácil pensar essa estratégia. Porque sabe como o Cruzeiro joga. Porque sabe como o Cruzeiro joga. E aí, pensando aqui um mundo ideal em que o treinador do outro lado chega e fala com o Lucas Gonçalves, não, a carta branca é sua, vamos montar o time aí do jeito que você acha melhor, eu fico ali na beira do campo, motivando, orientando alguma coisa. É mais fácil para o Atlético se preparar para o Cruzeiro do que o Cruzeiro se preparar para o Atlético. Mas pode ser também que o Larcamón pense, se é o Lucas Gonçalves que vai montar o time do outro lado, eu já sei mais ou menos como esse Atlético joga. Ele não vai fazer nenhuma mudança tão drástica como talvez o Milito possa executar no decorrer do tempo. Eu acho que a gente pode ver um Atlético muito mais mudado quando for o Atlético, evidentemente, do Milito, do que esse primeiro jogo. Então, é como o Léo falava, né? Uma peça do xadrez ali. E sobre o Vital, Cirilo, é porque a gente tem muita confiança no potencial do Vital, né? Mas a amostragem do Vital ainda não é aquela amostragem que fala assim, esse cara é titular. É ele, Romero, Cabral, Matheus Pereira, Edneno e o restante. O Vital ainda não passou essa confiança para o torcedor do Cruzeiro e por isso que às vezes parece que o torcedor e até a gente não se sente tão convencido de que o Vital será o titular. Mas eu acho que em termos de ideia de jogo, o Larcamón gosta desse Cruzeiro, que tem mais gente criativa no meio campo, sabe? Que tem talvez o Lucas Silva até com mais responsabilidade de marcação, o que não é o seu forte, mas ele vem se adaptando ali próximo do Romero, e o Matheus Pereira e o Vital com ainda mais liberdade para criar jogo, para criar volume, para servir os atacantes. Siga, Pansieri. O Cruzeiro, então, vai ter a semana, começando na segunda-feira, para essa missão aí do Larcamón de mexer na parte tática. Mas eu tô com os nossos comentaristas, acho que não tem muita coisa a fazer, não. Tá certo, vai pro jogo. É clássico. E além, uma coisa que não pode faltar dentro dessa equipe é a vontade, né? Todas as vontades de primeiro jogo que foi lá na Arena MRV e a segunda vontade também, que a gente via um time muito disposto. O entendimento do que significa o clássico, né? Do que significa o clássico. O Cruzeiro teve lá naquele primeiro clássico do ano passado, que o Atlético não teve, mas é o entendimento do tamanho do jogo, né? Exatamente. Não é um jogo que vai definir a vida. O Cruzeiro vai ter sucesso ou vai ter insucesso na temporada que venceu ou que perdeu o clássico. Mas é um jogo que significa muito. É uma luta de boxe, né? Você pode não perder a luta, nada disso, mas se você tomar um golpe que pode entrar, né? Então, assim, pode pegar. Então, os dois clubes vão fazer tudo, mas o Cruzeiro tem aí um lado de trabalho que vem sendo construído. Se a gente fala tanto em trabalho, né? E o trabalho começou em janeiro, né? Então, isso aí quer queira, quer não, pode ser uma vantagem para o time celeste. Olha só, Cirilo, outra informação. Hoje é aniversário do Raposão. Então tem uma matéria no itatiaesporte.com.br, do Léo na Geral e do Pio, contando aí as fases do Raposão. E, sinceramente, essa fase nova é bem legal, viu? Ficou legal essa nível só do Raposão ou do Raposinho também? O Raposinho é depois, ele vem depois. O Raposinho é depois. Eu sempre fico com essa questão, com essa dúvida, como são dois, não sei se eles nasceram juntos, ou se nasceu um depois. Não, o Raposinho veio depois. O Raposinho veio depois, mas... O Raposinho, eu e ele ali, a gente tá no mesmo campo de visão. Outro dia ele passou do meu lado ali no Mineirão, a gente tá ali no mesmo campo de visão, eu e o Raposinho. Outro dia ele passou do meu lado, assim, no Mineirão, tava trabalhando lá, eu falei, gente, é Raposinho mesmo. E fazem uma festa muito legal, fazem um trabalho muito legal. Até com a Associação dos Grandes Cruzeirenses, a gente vê o Raposão e o Raposinho indo a comunidades, o Cirilo, carentes, né? Indo a escolas. E é um trabalho importante também para que essas crianças se sintam representadas com também o Raposão. Parabéns aí pro Raposão. O Cruzeiro colocou até os dois num carro lá, estilizado, andando na Toca da Raposa. É o trabalho do Cruzeiro também. Hoje dando parabéns pro Mário Tilico. Opa! Esse aí. Meu Deus. Corri igual notícia ruim. Mas era bom de bola. Bom. Fez história no Cruzeiro, história no São Paulo. Você pode ficar tranquilo que o Simões vai separar um gol do Tilico amanhã no Bola Premiada. Não tenha dúvida. Com certeza. Tem um histórico aí dos anos 90. Balançou 2 vezes a rede no Mineirão na final da Supercopa Libertadores de 91. E pode ficar tranquilo. Você não tem a menor dúvida. Simões, se você não pegar esse gol amanhã, eu vou ficar decepcionado com você. A Supercopa de 91 foi contra quem, o Pansieri Simões? Essa é boa, né? Você me pegou, né? Olha, sabe por quê? Eu tô tentando me recordar aqui. Olha o que significa Itatiaia pro mineiro, né?
Me recordo de uma final de Supercopa, não sei se foi essa exatamente. Tô sentado no lugar do Simões, eu deveria lembrar. Cruzeiro e Racing. Cruzeiro e Racing. Foi contra o River Plate, uma final de Supercopa, que o Cruzeiro foi bem garfado no jogo da volta. E me recordo do meu querido Alberto Rodrigues narrando, e a gente estava ouvindo lá em casa o rádio ligado, né? Todo mundo só acompanhava Itatiaia, a gente não tinha transmissão de TV nessa época e tudo. E o Alberto Rodrigues disse... Foi River, Foi não? River Plate. Foi River Plate. Isso que eu tô dizendo. Esse é Foi um jogo 91. contra o É River. 3-0. 91. 91. 3-0 no 91. Mineirão, depois de 2-0 na Argentina. Então, aí 92 foi o Racing. 91 foi o River Plate leva a decisão para os pênaltis. Não foi isso? O River leva a decisão para os pênaltis. Pansieri, me ajuda aí, porque o Covid, como diz o Simões. Aqui, ó. Quer que eu pegue a ficha pra você? Quero, por favor. Primeiro jogo, River Plate 2-0. Rivarola e Higuaín. Não, então não é River. Então Segundo jogo, calma. Segundo jogo, Cruzeiro 3-0. Não, esse aí não teve pênalti, não. Não, então, Ademir foi uma e 2 do decisão Mário nos Felipe. pênaltis. Uma decisão nos pênaltis. Eu prometo que eu vou trazer a memória informação sua tá correta. ótima, Léo Tá Filho. ótima. Mas o que é mais legal? Tô falando do que significa Itatiaia. Eu me recordo do meu pai, que um rádio relógio, cara, lá na Itatiaia, e o Alberto narrando, e quando foi pro último pênalti, então deve ter sido o Racing, outro time argentino, sei lá, o Alberto falou: se existe justiça divina, esse pênalti não entra, porque o Cruzeiro foi garfadaço no jogo da volta. Não tinha TV, né, mano? A arbitragem, quem sabe, campeonatos sul-americanos, e o cara errou. E eu me recordo, meu pai é cruzeirense, tem meu pai fazendo uma festa lá em casa e tal. 90 e poucos, eu era menino. Olha a importância da Itatiaia na vida do Cruzeiro, principalmente nesses torneios internacionais. Esse jogo lembrado aí pelo Pansieri é o Cruzeiro do Enio Andrade. Paulo César, Nonato, Paulão, Adilson, Célio, Ademir, Boiadeiro, Luiz Fernando, Mário Tilico, Charles e Marquinhos. Era bom esse time, hein? Esse time era bom. Então, parabéns pro Mário Tilico também. E daqui a pouco vou falar das cabulosas e outros detalhes do Cruzeiro em nome de Betfair. Com Cruzeiro e Betfair, o jogo é outro, tem bônus de R$300 e você pode apostar. Emerson Pansieri de volta. Fala, Pansi. Falo sim, Cirilo. O Cruzeiro que hoje, então, tá fechando esse trabalho da semana. Amanhã, aquela folga importante necessária. E aí, algumas situações, né? Por exemplo, o Japa segue no departamento de saúde. O jogador não tem previsão para voltar agora nessas finais. O Leozão até me perguntou, o Léo Figueiredo perguntou sobre o Verón. Para essa semana, acredito que ainda não, né? Mas quem sabe aí para o segundo jogo da final, alguma coisa de trabalhar com um grupo, alguma coisa nesse sentido. E tá pronto aí para essa maratona do mês de abril. O Kaique foi a boa notícia da semana, né? Jogador que vem trabalhando normalmente com os companheiros na Toca da Raposa. O Rafa Silva já tinha sido relacionado pro duelo contra o Tombense no sábado passado, já sentou no banco de reservas e utilizou essa semana também para melhoria ainda da performance, dessa parte física dele, que teve um trabalho todo especial do Cruzeiro. Então, é o que a gente pode ressaltar em relação ao departamento de saúde. Muita gente pergunta do Bilu, Rafael Bilu. O Cirilo continua lá. Continua no departamento de saúde. Foi um problema que ele teve no tendão de Aquiles do ano passado e ainda sem previsão de retorno, sem previsão de retornar aos campos. O contrato dele se encerra no mês de abril. E aí muita gente perguntando essa questão. Enquanto o jogador está machucado, não tem como existir liberação, nada nesse sentido. Ele estava ganhando o espaço dele no ano passado, quando se machucou. O Cruzeiro nunca liberaria, e não pode, até por uma questão legal, o jogador, né? Então, muita gente fala assim, o Bilu tá fora do Cruzeiro. Não está. Ele está fazendo tratamento na Toca da Raposa para que possa voltar. E aí a situação dele vai ser resolvida, vai ser decidida pelo departamento de futebol do Cruzeiro dentro de uma perspectiva importante. Então, quem tá falando que ele tá fora não está, não tem essa situação resolvida não. Até porque está em recuperação médica o Rafael Bilu. Cirilo. Boa, Pansieri, o que você quer falar aí, Léo Eu Figueiredo? quero trazer a informação correta do jogo que eu citei. Cruzeiro e River Plate, 1992, quartas de final. Cruzeiro fez 2-0 aqui. Arrumaram 2 pênaltis pro River lá, depois dos 40 minutos do segundo tempo, mas o Cruzeiro passou nos pênaltis. Um dos jogos históricos do Cruzeiro aí pela América do Sul.